Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora o Código Aberto, o seu programa jovem de estudo da Palavra de Deus. Você sabe que durante essa temporada estamos estudando o livro de Gálatas. É um livro pequenininho lá do Novo Testamento, mas que tem uma mensagem muito importante para a minha vida, para a sua vida. E no tema de hoje vamos estudar sobre fé no Antigo Testamento. Será que no tempo lá do povo de Israel, lá daqueles cerimoniais, as pessoas eram salvas pela fé ou eram salvas pela lei? O assunto de hoje é muito importante, você precisa ouvir aqui com a gente. E eu tenho então convidados muito especiais, já estiveram com a gente no primeiro programa dessa temporada e eu queria apresentá-los então. Vocês podem, por favor, falar o nome de vocês para a gente conhecer? Relembrar aí, o pessoal está acompanhando já vocês? Bom, eu me chamo Fábio Fernandes, tá? Tenho 31 anos e sou muito bem casado. Olha que legal. E você costuma fazer o que em casa? Bom, quando eu estou em casa, normalmente eu fico mais assim com a esposa, faço alguma coisa, sabe, tipo, trabalhos domésticos, digamos assim. Olha que rapaz prendado. E também a gente tem um serviço que a gente presta assim para Deus, né? A gente atende, a gente tem um serviço de aconselhamento e atendimento espiritual, estudos bíblicos também. Legal. Até gostaria de passar, posso passar o site? Por favor. Gostaria de passar para vocês assim, acessem o site esperanca.com.br e bibliaonline.net. Nós temos um serviço de atendimento. Se você tiver uma dúvida, alguma coisa no momento ou uma dúvida, você pode deixar pra gente que a gente responde, ou então se você quiser conversar com a gente online, a gente conversa e atende na hora. Legal, olha que hobby bastante útil, né? Então você fica em casa, então ajudando a esposa. Isso. Ela está assistindo o programa, se você estiver mentindo, ela vai... Tá falando a verdade, vai twittar. Vai twittar, né? Então, e o programa então, que apareceu aqui na tela para você, então, o site aí para você acessar, isso. Certo? Esperança ou esperanca.com.br e bibliaonline.net, que são os dois mais acessados. Legal, muito bom, muito bom. Cândido, nosso amigo, então, mais uma vez, a gente já se apresentou, mas você pode dizer de onde você é, o que você está fazendo atualmente agora e o seu hobby, então, que você gosta de fazer? Ok, eu sou Cândido Gomes, moro hoje em Brasília, eu sou pastor, assistente da Igreja Central de Brasília. Quero até mandar um abraço aí para o pessoal de Brasília. E meu hobby, Daniel, é música, né? Eu também sou muito caseiro, gosto de fazer minhas leituras, ficar em casa, e música é meu jeito de passar o tempo. Como a gente já falou no primeiro bloco, nós fomos colegas de quarto, né, no tempo de faculdade, e o Cândido tocava violão, eu nem tocava violão ainda, né, e eu ficava olhando pro Cândido tocando, melhor, né? Tocando lá e dizendo, nossa, um dia eu queria tocar violão, mas eu achava muito complicado, né, muito... Você demorou para aprender a tocar violão assim? Daniel, se eu disser que eu já aprendi, né, vou faltar aqui com toda a verdade. Mas só quando faz calo que você começa a tocar alguma coisa. Legal, e o Cândido tem feito várias músicas, tem cantado, inclusive vai cantar hoje aqui pra gente. Você não pode perder aí no final do nosso programa. Então, o seu hobby é música. Ler também, música. Você falou. Você gosta de ler o que, por exemplo? Sim, você variado? Gosto de ler coisas variadas. Muito... Você tem um autor assim, que você... Esse autor é o cara. Tem alguns. Eu gosto de ler muitos livros da escritora Ellen White. Eu gosto de ler São tantos. John Stott, gosto de ler Philip Yancey, alguns autores, tem coisas boas aí. Então você é um rapaz que gosta de ler. Olha, muitos hábitos, muitos costumes aqui muito úteis, né? Parabéns, continuem assim, tá bom? Então agora finalmente você fala seu nome, fala a sua idade, se não tiver problema, e aí você então vai dizer pra gente também o seu hobby que você gosta de fazer em casa. Tá certo, eu sou a Charline Rodrigues. Trabalho aqui na TV Novo Tempo como assistente de produção. E assim, não é assim tão útil aí como vocês estavam falando, mas para mim eu gosto muito de bola. Falou de bola, eu tô dentro. Olha só. Vôlei, futebol, me arrisco aí no tênis também. É útil para a saúde. Exatamente, para fazer amizade também, reunir o pessoal, assim, é uma coisa que eu gosto muito, me deixa muito feliz. E também, assim como o Cândido, eu gosto muito de ler também. Estou formando minha bibliotequinha lá em casa, gosto de estar comprando meus livros. Legal. E gosto muito de uma área aí que não é todo mundo assim que se interessa, mas eu gosto muito de estudar sobre astronomia. Leio bastante, estou com o sonho aí de ter um telescópio. Gosto muito mesmo dessa área. Que legal. Então, a única mulher aqui, fui a única que disse que gosta de esporte, né? Geralmente são os homens aqui, né? Se eu fosse dizer meu hobby também, eu não ia dizer esporte, não. Eu também não dizia nada de bola, viu? Porque eu sou zero à esquerda. Bom, pensando assim, eu tô ficando um pouco mais velho já. Velho, então, que isso, sabe aquela coisa que o pessoal fala, adulto. A idade do condor, já ouviu falar?
quando você está com dor na perna, com dor no braço. Então, é mais ou menos assim. Então, o esporte a gente vai deixando para as pessoas mais novas. Assim. Daqui a 4 anos eu chego na sua idade, eu já estou começando a ficar com medo aí. Mas, gente, vai ser muito bom o estudo desse dia, com certeza. Vai ser muito legal a gente estudar sobre a fé no Antigo Testamento. E eu queria dizer para você que está em casa que participar da nossa promoção no Twitter, você vai concorrer, então, olha só, 2 presentes maravilhosos. Primeiro é o comentário de Ellen White, tá? Para, então, essa lição do Evangelho em Gálatas, comentários de Ellen White, muito legal. E você também vai ter, então, aqui o lançamento novíssimo, quentinho aí, o DVD novo aí do Arautos do Rei, O Dia Enfim Chegou. O CD já estava já foi lançado ano passado, e esse ano, então, foi lançado, então, o DVD que é em Blu-ray. Eu nem sei o que é isso. Fábio, você que é da área de informática aí, o que é esse Blu-ray aí? Fala para mim. Bom, o Blu-ray, na verdade, o que distingue a diferença entre um e o outro é que esse vem em alta definição, alta qualidade, imagem e som. Então, o Arautos do Rei já é alta qualidade. Então, em Blu-ray, agora que vai ser altíssima qualidade. Eu acompanhei o Ricardo Martins, que é o diretor dos Arautos do Rei musical, diretor musical, e é o primeiro Blu-ray adventista. Olha só, e você vai ganhar esse presente aqui se você twittar pra gente. O nosso Twitter está aparecendo aqui embaixo, certo? Código aberto NT, e você vai dizer pra gente, vai desvendar qual que é o nosso código. O código de hoje é muito fácil, mas assim, é tão fácil que eu já vou mandar para você esse presente porque você vai acertar, tá bom? Então, só lembrando aí, como a gente tem feito todos os programas, a gente lança o código para você twita para a gente agora a resposta, tá bom? E entre aqueles que acertarem as respostas, nós vamos sortear então esse presente aqui. O Dia Enfim Chegou, o DVD do Arautos do Rei em Blu-ray, e os comentários de Ellen White sobre a lição atual agora, a lição, o guia de estudos dessa temporada, tá bom? Então, twita para a gente aí, Código Aberto NT, e responde o nosso código que está na tela agora. O nosso código é esse, simples, fácil, está vendo? Se precisar, pega um papel, pega uma caneta, anota AT mais NT é igual a 1. O que é isso? Twitter pra gente, tem que ter a ver com o assunto do estudo desse dia, do assunto de hoje, tá bom? Então, twitter pra gente a resposta e você vai concorrer, então, a esses presentes aqui. Vamos começar, então, o nosso estudo fazendo uma oração, tá bom? Charline, você pode começar fazendo uma prece pra gente? Oro sim. Vamos orar? Vamos lá. Querido Deus, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudarmos mais uma vez a Tua Palavra e podermos compartilhar com tantos jovens que estão nos acompanhando. Que o Senhor possa habitar em nosso coração, nos dar sabedoria e também, como diz a proposta da lição, estar aumentando sempre a nossa fé. Peço isso no nome do Seu Filho, amado Jesus Cristo. Amém. Toda essa temporada é de um assunto muito importante e hoje não deixa de ser menos importante. É um assunto realmente muito relevante, porque muitas pessoas passam problemas que estão ligados ao assunto de hoje. E eu queria que a gente começasse lendo o texto de Gálatas, capítulo 3, de 1 a 5. Você que está em casa, corre, pega a sua Bíblia, a gente sempre vai colocar aqui, aparecendo na tela, o texto para você, mas é legal que você acompanhe na sua Bíblia. Se você precisar grifar, se você continuar a sua pesquisa depois do programa, é interessante que você pegue a sua Bíblia. Então, corre aí, pega a sua Bíblia, vamos acompanhar então Gálatas capítulo 3, versículo 1 a 5. A gente vai ler então o texto aqui na linguagem de hoje, certo? Um pouquinho mais moderna, para a gente entender um pouquinho melhor. Então pode ler para a gente, Fábio. Ó Gálatas sem juízo, quem foi que enfeitiçou vocês? Na minha preparação a vocês eu fiz uma descrição perfeita da morte de Jesus Cristo na cruz. Por assim dizer, vocês viram Jesus na cruz. Respondam somente isto: vocês receberam o Espírito de Deus por terem feito o que a lei manda ou por terem ouvido a mensagem do Evangelho e terem crido nela? Como é que vocês podem ter tão pouco juízo? Vocês começaram a sua vida cristã pelo poder do Espírito de Deus e agora querem ir até o fim pelas suas próprias forças? Será que as coisas pelas quais vocês passaram não serviram para nada? Não é possível. Será que quando Deus dá o seu Espírito e faz milagres entre vocês, é porque vocês fazem o que a lei manda? Não será que é porque vocês ouvem a mensagem e creem nela? Sabe, a gente sabe que Paulo ele era uma pessoa muito enfática, muito incisiva, e quando ele queria uma coisa ele ia buscar. E aqui a gente percebe que em algumas linguagens diz, por que vocês são insensatos? Aqui você nessa linguagem falou, porque vocês são sem juízo. Parece que eu imagino Paulo gritando aqui. Numa outra lição passada a gente viu que Paulo era comparado a um javali, certo? Então ele era uma pessoa... O que vocês acham dessa maneira de Paulo de tentar mostrar o evangelho? Por que ele é assim, tão incisivo, tão forte?
Daniel, o que a gente percebe é que Paulo ele tinha um temperamento forte, mas ele também era um homem culto. Ele sabia uma forma de chegar a uma resposta. Ele nesses poucos versículos que a gente leu, ele faz muitas perguntas. Sim. Ele leva o povo da Galácia à reflexão. Pensar mesmo. Ele coloca aqui o contraste, ele vai perguntando sobre o que deu origem à fé deles. Então eu creio que a maneira como ele dirige essas perguntas é que, quem sabe, fez com que aqueles leitores, aqueles ouvintes, se pusessem a pensar ou a repensar a sua fé. Exatamente. Agora, nessa vontade de aconselhar, de dar esses conselhos para essas pessoas, Paulo chegou a usar uma palavrinha aí, que a gente comentou aqui, que no original não é bem insensato, é uma palavrinha um pouquinho mais, talvez assim, um pouquinho mais forte. E qual foi a palavrinha que Paulo ele usou para chamar os irmãos? Ele já conhecia, ele tinha fundado a igreja da Galácia, e ele disse, vocês estão sendo... O que ele falou? O termo original que Paulo usou é um termo forte, como você falou. Nas Bíblias mais tradicionais, a expressão é insensato, mas a palavra no grego, anoetoi, que pronúncia boa a sua do grego, viu? Você é muito bom, parabéns. A palavra literalmente quer dizer estúpido, ignorante. Aqui a expressão é contrária ao sentido, né? Essa partícula a antes do noetoi aqui, do non, que quer dizer a mente, o sentido, é uma expressão totalmente oposta. Então ele está dizendo que os Gálatas são insensatos, são estúpidos, são ignorantes. Eles esqueceram o fundamento da fé deles. E aqui a gente percebe então que ele fala, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então ele destaca 2 pontos ali em relação ao Espírito Santo, né? Primeiro ponto é esse aqui, como eles haviam se tornado cristãos no começo. Quem que nos converte? Quem que faz com que a gente queira estar perto de Deus? São as nossas obras ou é a graça de Cristo? Eu acredito muito que seja pela graça de Cristo. Porque o que a gente vai aprender hoje na lição é que aquilo que você faz é importante. É importante você fazer, mas não é por isso que você vai ser salvo. Exatamente. Para a gente continuar vendo sobre esse assunto, vamos assistir agora a um vídeo do pastor Tiago Floriano, que é pastor lá em Várzea Grande, no Mato Grosso. Vamos assistir então? Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Tiago Floriano, sou pastor no Colégio Adventista de Várzea Grande, aqui no estado do Mato Grosso, e estou muito feliz em participar do Código Aberto, esse programa que tem abençoado milhares de jovens em todo o Brasil. Queria aproveitar o momento também para deixar um abraço para os meus jovens da Igreja Central de Várzea Grande e também para os meus alunos do Colégio Adventista. Que Deus abençoe vocês de uma forma muito especial. Essa semana, o nosso guia de estudos falará sobre um assunto que é bem discutido por muitas pessoas das mais variadas crenças, a fé. A fé me lembra muito uma frase que eu ouvia na faculdade de um professor. E ele dizia mais ou menos o seguinte: crise vai e crise vem, para que se saiba quem é quem. Essa frase me lembra a fé porque, no final das contas, nós não somos medidos pela nossa conduta em momentos de conforto, mas o que nos mede é como nós procedemos em momentos de turbulência. Quando você vive uma provação, quando você vive uma situação de crise, é aí que você vai exercer a sua fé, ou não. Abraão, que é um personagem que a lição também vai falar bastante nessa semana, ele demonstrou uma vida de fé justamente nos momentos de maiores crises na sua vida. Ele demonstrou uma fé genuína, apoiada na vontade de Deus, na certeza de fazer a vontade de Deus, quando ele atravessou turbulências, problemas, dificuldades. E é assim que nós somos testados também, e é assim que nós somos provados também, quando enfrentamos situações de turbulência. Obrigado, pastor Tiago. Você em casa, na internet, pode acompanhar então todo esse vídeo na íntegra no nosso blog que está aparecendo aqui no seu vídeo e também assistir aos outros vídeos dos outros pastores dos programas anteriores. Não esqueça que você tem que twittar para a gente o código que precisa ser desvendado desse dia. Então, AT mais NT igual a 1. Tá fácil, você vai concorrer aos prêmios então escreva pra gente, diga qual o significado disso dentro do assunto que estamos estudando. E no próximo bloco a gente vai começar respondendo a pergunta se realmente a gente pode começar a confiar nas nossas obras. Qual que é um sintoma de que eu estou vivendo assim? Foi um problema que o povo lá da Galácia começou a viver, Paulo se preocupou e foi enfático que eles precisavam mudar isso. Então como a gente pode saber se eu ou você, se nós estamos vivendo pelas obras? Espero você daqui a pouco.
E o Código Aberto está de volta. Temos uma pergunta no ar. Antes de retomarmos a pergunta, a gente vai lembrar para você, você precisa desvendar o nosso código, você está concorrendo ao DVD Araújo do Rei, O Dia Enfim Chegou. Enfim chegou esse DVD e você vai poder então ouvir na sua casa junto com o comentário de Ellen White sobre a lição, sobre o nosso guia de estudos dessa temporada, certo? Temos uma pergunta no ar. Paulo, ele estava falando para o pessoal da Galácia, para os Gálatas, que eles estavam baseando a fé deles naquilo que eles faziam, não no sacrifício de Jesus. Agora eu pergunto, se aquelas pessoas que estavam ali, que foram convertidas por Paulo, caíram nesse problema, nós também podemos cair, certo? Podemos. Como a gente faz para saber se eu estou achando que eu estou me salvando, estou fazendo coisas para me salvar, não estou colocando a minha fé em Jesus Cristo? Como saber isso? Bom, eu vejo assim que é muito fácil você fazer uma coisa palpável, uma coisa que é fácil fazer. É difícil você sair do seu lugar para fazer uma outra atividade somente pela fé. Porque assim, uma coisa é você, eu estou aqui, eu estou pregando, eu estou aconselhando, eu estou indo à igreja, é palpável, você se encosta, sabe? É uma coisa assim, tipo material. Outra coisa é você, agora eu vou orar, eu vou acreditar num ser que prometeu voltar. Então eu vejo assim, é muito mais fácil as pessoas acharem que estão sendo salvas por estar fazendo o trabalho de Cristo aqui na Terra. Que é coisa real, você está vendo, eu estou fazendo isso, estou ajudando os pobres. Deus vai olhar para mim e vai ver que eu sou uma pessoa boa. Nossa, hoje eu ajudei 15 pessoas, então, achei suficiente para mim. Exatamente. Então, e a gente se engana, né? Porque até a lição comenta, você quer saber se você é mau? É você se achar bonzinho. Aí já é a prova de que você é mau. Você é mau, todos nós somos maus. Então, se você se acha bonzinho, já é a maior evidência, né? Ok, isso aí é importante. Então, repete aí. Então, se eu estou me achando, nossa, eu sou um cristão muito bom. Sou bonzinho, como o Fábio estava falando. Faço direito, isso, né? ajudo aqui, dou ali, olha como eu sou bom. Isso já é evidência de que você é mau. De repente, isso começa a se comparar com outras pessoas, né? Exatamente. Isso. Olha aquele ali. Comparação. A lição trata bem disso também. Você comparar o seu comportamento com o do outro. Mas ele não faz o que eu faço. Olha como eu sou bom, sou melhor, né? Quando, na verdade, todos carecem da graça de Deus. Ouvi uma frase, o que a Charlene estava falando agora, o pastor Amin Rodor, lá nosso professor no seminário de teologia, ele falava assim, a ironia da vida é descobrir que os bons são maus. Então, se a gente vive se iludindo com a ideia de que as nossas ações, elas vão nos dar um destino diferente, a gente cai na mesma insensatez que os Gálatas. E mais uma coisa, Cândido, só voltando nesse ponto de ser bonzinho ou não, é que eu acho assim, pelas obras, quando está tudo bem na sua vida, é fácil. É muito fácil, né? Você ser bonzinho. Aí a fé, ela vem, como o pastor falou ali, nos momentos de turbulência. Você só mostra quem você adora e quem é o dono da sua vida nas coisas ruins. Porque nas coisas boas, é muito fácil você ser bonzinho, né? Então, só para a gente lembrar, o pessoal que está em casa, que talvez ligou a televisão agora, Paulo ele escreve para os Gálatas falando que eles precisam entender que nós somos salvos pelo quê? Pela fé, por acreditarmos no sacrifício de Jesus. Como resultado, nós vamos fazer as boas obras, vamos fazer boas coisas, mas não para sermos salvos, mas porque somos salvos. O interessante é que Paulo ele vai embasar isso, falando do Antigo Testamento, na Bíblia, certo? A Bíblia não estava escrita ainda, certo? Fala para a gente, Cândido, quando Paulo estava escrevendo para os Gálatas, já existia Novo Testamento, já existiam os livros do Novo Testamento? Como que era? Daniel, o interessante, a gente avançando agora nesse estudo da nossa lição, é o seguinte. Muita gente toma o apóstolo Paulo como que ele tivesse inventado a fé ou a graça. Entendeu? As pessoas tomam os textos, as cartas de Paulo no Novo Testamento como se fosse o novo evangelho, a nova teologia, mas o nosso estudo aqui, o nosso guia de estudo nos mostra que Paulo embasa a sua teologia sobre a fé, sobre a graça, no Antigo Testamento. Eu sempre me pergunto assim, qual era a Bíblia que Jesus tinha? Jesus não tinha os evangelhos escritos, afinal os evangelhos foram escritos da vida de Jesus, as ações, o ministério de Jesus, ele era o próprio evangelho. Então, uma evidência disso, o que o nosso guia de estudo traz, é que o primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos, muito provavelmente, e foi escrito depois que Paulo já tinha começado a escrever suas cartas. Portanto, Paulo não poderia estar se referindo nem sequer aos relatos dos 4 evangelhos escritos. Então, a evidência é de que quando Paulo fala da base da sua pregação, as escrituras sagradas, ele fala sim do Antigo Testamento. Mas interessante, muita gente deve estar em casa e dizer assim, Antigo Testamento fala de graça?
Eu achei que isso era a invenção do Novo Testamento, né? Paulo criou, a gente tem essa ideia. Mas vamos ler, dar uma olhadinha no texto? Gálatas capítulo 3, dos versículos 6 a 8. Eu queria destacar com vocês 3 palavrinhas. A primeira é a escritura, a gente já viu. Quem pode ler para a gente? Posso ler? Então diz assim no versículo 6. Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Provendo a Escritura que Deus justificaria aos gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Muito legal esse texto, muito importante para a fé cristã, para o nosso entendimento da justificação pela fé. Nós somos salvos, justificados, tornados justos pela nossa fé em Cristo. Então a gente já viu que Paulo ele embasa isso na Escritura. Então a palavra Escritura, quando Paulo fala, a gente pensa às vezes na Bíblia inteira ou no Novo Testamento, mas está falando do Antigo. Então, qual que é a importância que a gente precisa entender da unidade do Antigo Testamento e do Novo Testamento? Existe uma unidade, não existe? O nosso guia de estudo traz um texto aqui que eu acho que é um texto áureo. A carta do próprio Paulo a Timóteo, né? A segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16. Paulo ele começa esse texto dizendo assim, claramente toda a Escritura. E como a gente viu, o que era Escritura na época de Paulo? Eram as Escrituras do Antigo Testamento. Toda a Escritura é inspirada. Toda a Escritura foi motivada pelo próprio Deus e toda ela tem um fim útil para a nossa direção, para a nossa salvação. Você já conheceram alguém que, de repente, pega a Bíblia e diz, não, útil para mim, que é válido para mim, é das páginas brancas para cá, Novo Testamento, Antigo Testamento não vale. E o que a gente percebe aqui é que, justamente, Paulo está falando da Bíblia como um todo, existe uma unidade. Toda a Bíblia fala de graça, toda a Bíblia, isso não é invenção do Novo Testamento. Muito bem colocado. Já tem uma dica aí para você aí que está querendo saber qual que é o código aí. Olha, eu acho que já está aberto, tá bom? Então vamos lá agora, continuando o assunto. Uma segunda palavrinha, a primeira foi Escritura, a segunda, Abraão. Paulo, ele era muito esperto, né? Ele sempre falava, dava uma mensagem a partir de uma coisa que já fosse conhecida, de alguma coisa que eles já acreditassem. E quem melhor para eles falarem do que? Abraão. Então, a gente tem na nosso guia de estudos, no guia jovem, 5 pontos que mostram como Abraão, na vida dele, ele mostrou fé, certo? E que apesar de ser no Antigo Testamento, ele não foi salvo pela lei, mas foi salvo por quê? Por fé. Pela fé, pela graça de Cristo. Eu vou citar aqui, então, duas coisas. Tá? Pode começar. Abraão, ele morava numa cidade chamada Ur. Ur era uma cidade, tipo uma megalópole, digamos assim. Era uma cidade rica, uma cidade enorme, gigantesca, que tudo que você podia pensar da tecnologia da época existia ali. Inclusive, eu estava fazendo Os tabletes de argila mais avançados estavam aonde? Em Ur dos Caldeus. Então, olha que chique. A tecnologia, a tablets, ciência, né? Era ali. Okay. E, inclusive, eu fiz uma pesquisadinha rápida. Eu encontrei que ali em Ur foi criado o primeiro código de leis. Foi criado ali, antes do Hammurabi. Primeiro código aberto, então? Primeiro código aberto foi criado lá. Quase Ok. o ancestral aí. E foi antes ainda do Hammurabi, do código de Hammurabi. Então, era um povo desenvolvido, né? Super desenvolvido. E agora a fé dele, agora no caso, onde entraria a fé nisso, né? Viver numa cidade dessa, ter que sair. Imagina ele sair de um lugar que é muito confortável. Sim. Entendeu? Nesse sentido. Ser missionário, por exemplo, é uma coisa que você tem que ter uma fé de assim, você sair da sua casa, do seu conforto, você ir para um outro lugar. Então a gente percebe fé nisso aí, Sim, nessa... fé nesse lugar. Porque assim, só acreditando mesmo, sabe? Assim, acreditando na palavra de Deus, você vai pensar assim, não, eu não vou sair da minha casa. Por que eu devo sair da minha casa para ir, né, para outro lugar, evangelizar em outros lugares? O segundo ponto que eu queria tocar era que Abraão era um homem muito rico. E essa riqueza, essa palavra riqueza, a gente pode também ser traduzida por poder, por grandeza, por peso. Então, coisas que levam para o lado de estar, sabe, de carregar algo pesado, por exemplo, também. Por exemplo, você tem uma fé muito grande, sabe? Isso leva por esse lado de riqueza, tá? Isso na Bíblia a gente encontra. Então, imagina uma pessoa também que é muito rica ter que deixar essa parte também de
ser muito rico, deixar isso de lado e buscar alguma coisa mais simples. E a humildade também para você ouvir alguém mandar e você, tá bom, vou fazer, certo? Charline, fala pra gente mais alguns pontos aí, lições da vida de Abraão que a gente tira, como ele fazia as coisas pela fé, ele não era salvo pelo que ele fazia. Aqui a lição também fala que ele era um grande professor. Então, ele tinha que ensinar ali para a família dele tanto a prática, a parte teórica e a prática da religião. Então, talvez qualquer coisa que ele fizesse, o pessoal ia estar de olho. Então, era aquele lance, né? Me siga. Sim. A família tinha que seguir o que ele estava fazendo. Não só as obras, mas imitar a fé dele também. Então, era uma responsabilidade muito grande. A outra coisa que eu achei bacana aqui é a influência que ele deixava. Por onde ele passava, ele deixava um altar. Isso influenciava não só a família, principalmente a família, mas os de fora, né? Aqui fala que os cananeus que passavam por ali viam o altar e acabavam indo até o altar adorar a Deus. Então, ele deixava o rastro, deixava a marca dele. E também a questão da grande prova, né? Que nenhum outro homem aqui na Terra foi submetido a tamanha prova que ele suportou ao entregar o próprio filho. E o que eu acho bacana assim, da questão da fé de Abraão, depois a gente acho que vai acabar aprofundando no assunto, mas é que no capítulo, em Gênesis, que conta essa história, é dito que Abraão falou, nós voltaremos, quando ele fala, subirei com meu filho, adoraremos e voltaremos. Então, ele acreditava, sim, que Isaac era o filho da promessa e Deus ia cumprir. Um ponto interessante, eu estava ouvindo aqui o Fábio, a Charline comentando, Daniel, quando Abraão ouviu esse chamado, os pontos da cidade da qual ele saiu, e o destino que era oferecido a ele. Vai para um lugar, Deus disse que eu vou mostrar para você. Então, Abraão colocou a mudança lá no caminhão e falou assim, vai indo aí, vai para um lugar que eu mostrarei. Eu acredito, Fábio, que a fé que Abraão teve para cumprir esse segundo chamado do Gênesis 22, quando a mesma voz apareceu, foi ouvida, e Abraão ouviu Deus dizendo assim, sobe, sacrifica o teu filho num monte, num lugar que eu vou te mostrar. E ponto, acabou. Ponto, acabou. Abraão, ele exerceu fé como consequência da relação que ele tinha com Deus. Consequência. A sua capacidade de reconhecer a voz de Deus. Você não consegue imaginar ele fazendo coisas para tentar agradar a Deus. Sim. Não. Era o amigo, resultado de um né? relacionamento, de ele estar salvo, de estar vivendo intimidade com Deus. E agora ele praticava as boas obras. Mas então a gente percebe então que Paulo ele vai então na veia ali do pessoal da Galácia e diz assim, olha, vocês não acreditam em Abraão? Pois é, mas ele era salvo... Agiu por fé. Pela fé. Ele agiu por fé. Pelas obras. E também a gente não precisa ficar desesperado, assim, meu Deus, como que eu vou agir como Abraão? Isso é resultado de uma vida. É resultado de uma vida inteira. Tanto que na primeira prova, ele falhou. Exatamente. Ele não conseguiu esperar. Interessante que assim, Abraão fazia aquilo que, por exemplo, Deus mandava ele. Por exemplo, Abraão, vá e faz. Hoje, muitas vezes você vê a pessoa fazendo algo para agradar a Deus e não aquilo que Deus manda. Deus colocou a lei. Se Deus colocou a lei, por que eu vou querer criar outras leis assim para agradar a Deus? Seria tão fácil você pensar assim, não, eu vou seguir aquilo que Deus manda e não aquilo que Deus não quer, por exemplo. Uhum. Pessoal, vocês sabem que sempre a gente tem um giro aí em algum lugar do Brasil, em alguma universidade, em algum dos colégios adventistas, a gente tem alguma pergunta especial e vamos ver então para onde vai o giro de hoje. Uma perguntinha para a gente responder agora, ainda no final desse segundo bloco. Vamos lá. O giro universitário de hoje foi parar no interior de São Paulo, no NASP Campus 3, mais conhecido como IASP, que fica localizado em Hortolândia, na região metropolitana de Campinas. Com mais de 4.000 alunos divididos entre ensino infantil, fundamental, graduação, pós-graduação e muito mais, o IASP oferece uma educação séria e cristã, em meio à natureza e perto dos grandes centros. E é de lá que vêm as respostas para a pergunta do giro universitário de hoje. Por que é tão difícil para muitos acreditar na mensagem do Evangelho da Salvação somente pela fé? Porque não é algo concreto, não é algo visível, não é algo que você possa apalpar ou ver ou ouvir. Então, pelo fato que as pessoas não conseguem ver as coisas, então eles não acreditam no Evangelho mais pelo fato. As pessoas elas acreditam que elas podem melhorar por si mesmas. Só que Jesus disse, se ele é o caminho, a verdade e a vida, a gente tem que seguir esse caminho. E se a gente segue esse caminho, a gente precisa ter fé. As pessoas aceitam a fé mediante as obras, né? A salvação pela fé mediante suas obras. Porque elas fazem através de um ato, através de uma doação, e isso elas vão aceitando, falando assim, Deus está aceitando a minha salvação através das minhas obras, mas não é.
É através da graça de Deus que nós temos a salvação. E por isso é difícil aceitar, porque a fé é uma coisa meio que a gente não pode, vamos dizer assim, tocar. As boas obras são consequências desse caminho. E através da fé a gente colhe os frutos das boas obras. A gente tem que sentir, ter o Espírito Santo em nós, para saber que a gente está sendo salvo pela fé. E as pessoas hoje, leigas, né, que não sabem muito sobre o assunto, têm dificuldade nisso e aceitam através de atos. Porque a fé é algo que você busca e que luta para alcançar, não é algo que aparece do dia para a noite. Então exige muita confiança em Deus. Por isso que eu digo que a fé e a fidelidade andam juntas. Se você tem fé, você é fiel a Deus. Hoje em dia, as pessoas quando têm sonhos, elas estão acostumadas a batalhar por isso, suar, trabalhar e tal. E quando chega alguém para ela e fala sobre algo que para receber isso é só aceitar, é meio difícil de acreditar. Então é por isso que nos dias atuais é meio difícil as pessoas acreditarem na justificação apenas pela aceitação, pela fé. Para o homem, para o ser humano em si, é muito complicado essa questão de aceitar a salvação, acreditar na salvação somente pela fé, porque o homem ele quer algo, ele quer ver alguma coisa, ele precisa ver para acreditar em alguma coisa. Então, a gente busca mais por evidências, acreditar em Deus, a gente busca muitas evidências na Bíblia, nos evangelhos que Deus deixou pra gente, as passagens, e isso nos torna mais próximos dele, e isso faz com que nós acreditemos nele somente pela fé. Porque as pessoas acham que é muito mais fácil ter a salvação pelas obras do que simplesmente pela fé. Nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas estão extremamente racionalistas, cada vez mais calculistas. Para podermos acreditar em algo, nós temos que ver nos mínimos detalhes, enxergar através de lentes de microscópio. E nós sabemos que a fé é o contrário disso. É difícil acreditar na salvação pela fé porque eu acho que o ser humano ele necessita de algo para ver ou para tocar. Isso é o que seria o principal em relação a isso. E a salvação é algo que nós não podemos ver ou tocar, ela é relacionada a Jesus, nós não podemos ver ele. E eu acho que o ser humano tende a desacreditar disso. A fé, como diz na Bíblia, em Hebreus, é a certeza em coisas que não conseguimos ver. Por isso que para muitos tem sido difícil acreditar e aceitar a salvação através da fé. É através dessa fé também que conseguimos alcançar a graça. Deus, Ele já nos deu essa graça, deu a todos a oportunidade de salvação, mas é através da fé que alcançamos a salvação. Muito bom, o pessoal aí do IASP está afiado aí no assunto da salvação, da fé, da graça no Antigo Testamento, muito bom. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre IASP, você pode dar uma entrada nesse site aqui, então conhecer os cursos que são oferecidos ali. E no começo do próximo bloco, a gente vai desvendar o código. Você tem até o próximo bloco, comecinho, para você twittar a resposta pra gente. Eu espero você. Hoje no Dica Cult você vai conhecer mais um livro que o Código Aberto separou especialmente para você. Dwight K. Nelson é o autor do livro Graça Ilimitada, da Casa Publicadora Brasileira. Eu não sei se você tem dificuldades em perceber um retrato de um Deus de amor no Antigo Testamento. Algumas pessoas, quando leem o Velho Testamento, percebem um Deus severo ali. Se você é uma delas, a nossa dica é exclusivamente para você. Leia a Graça Ilimitada e compreenda como Deus trabalha com as pessoas e que meios Ele usa, meios de amor para tocar o coração. Ficou interessado? Acesse o nosso blog e descubra como adquirir este livro. Nos vemos no próximo Dica Cult. Voltamos agora para o último bloco. Para você não ficar triste, a gente vai deixar um presente para você. Está aqui a Bíblia Ensina para Jovens, um guia de estudo da Bíblia também que você pode receber na sua casa gratuitamente. Basta apenas você mandar um e-mail para esse e-mail que está aparecendo aí na sua tela, para que você então receba na sua casa e possa estudar mais sobre a Bíblia. Pessoal aí que estava então tweetando aqui para a gente, recebemos muitos tweets. Olha, o que seria então AT mais NT igual a 1. Algumas pessoas aqui escreveram, Júlia Silva 15 escreveu, seria o Antigo Testamento mais Novo Testamento igual a uma única lei, único Deus.
também é, certo? Mas a gente está falando sobre um outro assunto aqui, teria que ver o que seria isso aí. O Rômulo G escreveu Antigo Testamento, mas Novo Testamento, essa primeira parte está fácil, né? O difícil está o 1 agora. Uma pessoa, Jesus, também tá válido aí. Eu aprendo, disse, Antigo Testamento e Novo Testamento, inspirados por um só Deus. Muita gente, então, respondendo, certo? Então, convidados aí, o que vocês acham aí? Nós estamos falando sobre um assunto aí, o que é que está igual no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nós temos... A gente estava confabulando aqui, a Charlene acho que chegou na resposta aqui, né? Fala aí. Que era lei? Era lei? Será que é lei? Ou será que é graça? E aí, Fábio? Um evangelho? Um evangelho? Um evangelho. Então é isso aí. Se você disse que era Antigo Testamento mais Novo Testamento igual a um evangelho, ou uma fé, ou uma graça, você acertou e vai concorrer então ao nosso prêmio de hoje. Pelo Twitter, o vencedor logo será comunicado e todo mundo vai ficar sabendo no Twitter, no blog. Obrigado pela sua participação. O nosso estudo falou isso hoje, né? Tanto no Antigo Testamento como no Novo, desde o tempo de Abraão, ele era salvo pela fé, não pelas coisas que nós fazemos. Mas naquele texto, voltando lá um pouquinho, de Gálatas 3, 6 a 8, a gente viu 3 palavrinhas. A primeira foi escritura, a segunda era Abraão, né? E a terceira palavrinha, Cândido, fala pra gente, imputado, tá ligado com a graça, com a salvação. O que seria essa palavrinha imputado? O que significa? Paulo, ele adiciona uma maneira da gente encarar como Deus nos declara justos. Se a declaração de justiça é uma imagem que vem, como o nosso estudo falou aqui, é uma imagem que vem do meio jurídico, né? É uma sentença, você é declarado justo. Essa outra imagem da justiça sendo imputada, sendo creditada, sendo colocada sobre uma pessoa, isso aí já é uma imagem do meio comercial. É um crédito que é colocado na sua conta sem você merecer. Você tem a justiça ao seu favor, sendo que você não pagou nada para ter isso. Assim fica muito fácil a gente entender, né? Daniel, eu entendo a justiça de Deus, a declaração da justiça de Deus da seguinte maneira. A gente conversou sobre obras, como sentir-se salvo por estar fazendo alguma coisa. A gente esquece que justiça não é tanto o que Deus pede, mas é o que Ele oferece a nós. A gente é justo, é declarado justo por Deus. E aí passamos a viver como tal, como pessoas justas diante de Deus. É por isso que a gente é feliz, né? Apesar dos pecados que temos, nós somos considerados justos diante de Deus. A gente não merece isso, né? A graça de Deus realmente é algo inexplicável. Mas para a gente terminar o assunto, a gente sabe então que lá em Gálatas 3, de 9 a 10, Paulo ele fala mais algumas coisinhas que talvez chocaram lá a comunidade da Galácia. Só lembrando, ficava talvez hoje o que seria a Turquia ali, né? Ali na Ásia Menor. Chocou porque assim, eles achavam que fazendo coisas boas, eles estavam sobre a bênção de Deus. Mas Paulo ele chegou para eles na cartinha lá que ele escreveu, assim, ó, vocês estão sobre a maldição de Deus. Deve ter chocado. Vamos ler esse texto aí? Charlene, você lê para a gente, então, Gálatas 3, 9 a 10? Leio sim. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Texto forte. Texto forte. Eu acho que aqui, Daniel, o que está querendo dizer é assim, se a pessoa ela depende da lei para ser salva, ela não tem condição de cumprir. Sem fé, o ser humano não tem como cumprir a lei. E daí o Cândido... Seguir todos os requisitos, todos os detalhes. Até não porque, tem como. numa outra Só carta, por misericórdia. Numa outra carta que Tiago escreveu agora, um outro autor, ele diz que quem quebra um ponto da lei é culpado de toda a lei. Agora, assim, a gente fica nessa sinuca, né? Então, como é que a gente vai deixar de ser maldito, né? E aí, Daniel, eu queria ler com vocês o verso 13, que vem na sequência aqui como uma resposta de Deus diante disso. O verso 13 fala assim, ó: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Na cruz, eu vejo aqui a maior troca, a troca mais inconsequente que a história já conheceu. Na cruz, eu vejo o justo recebendo a condenação. Na Bíblia, Daniel, a nudez está sempre associado ao pecado, né?
Onde tem nudez, tem pecado. Se Adão e Eva pecaram lá no começo, eles se viram como nus. Noé, no novo começo, no dilúvio, ele pecou e ele se viu nu. A última imagem do povo de Deus descrita no Apocalipse é um povo que está sendo considerado cego, pobre e nu. Os artistas tentaram consertar essa imagem, mas na cruz, Deus, na pessoa de Jesus, estava nu também. Ele assumiu sobre si a vergonha, o vexame e a culpa pelo nosso pecado, um pecado que não era dele, mas nele ele recebeu a maldição da lei. Então você veja aqui, nós, quando tentamos cumprir a lei toda para sermos abençoados, como é referido a Abraão, a gente se torna, como Paulo falou para os Gálatas, insensatos, é impossível. A maneira de sermos declarados benditos, salvos, é nos apegando àquele que se tornou maldição em nosso benefício, em nosso lugar. Agora, eu acho que vale lembrar também assim, então não preciso cumprir lei, não é a lei que vai me salvar. Já que eu estou salvo? Né? Não é bem por aí, né? Aconteceu em 2007 um musical no NASP Campus Engenheiro Coelho, né? Alguns passaram por lá, eu estudei lá. E teve uma música que me tocou muito, era um musical chamado Herói da Fé, e era a história de Paulo. E teve uma música assim, que foi escrita baseada em Gálatas, nessa discussão entre a salvação pela fé ou pelas obras. Né? E eu acho muito interessante, eu até trouxe aqui um trecho da música que diz assim, que a lei ela não tem nenhum poder de fazer você melhor. Ela não tem esse poder está em Cristo. Né? E diz assim, ela é um guia a conduzir ao verdadeiro e leal Senhor. É a graça através da fé que me garante salvação, a obediência apenas diz que tenho a Deus no coração. Então, o cumprimento da lei vai dizer que Deus está no seu coração, não que ela te salva, mas sim aquele que está no seu coração. E você vai acreditar nele tendo fé, só pela fé. Mas é isso mesmo, tudo é através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é maravilhoso. Mas como eu posso então fazer para desenvolver a minha fé? Como é que eu faço isso? Eu quero isso, eu quero essa fé em Jesus para eu ser salvo. Mas como é que eu posso desenvolver essa fé? Fala pra gente. Acho que uma coisa é você deixar o confortável de lado, é você deixar suas coisas de lado e seguir o que Deus manda. Como Abraão fez. Como Abraão fez. E principalmente a fé, ela exige confiança. Você só confia em alguém que você conhece. Você só vai confiar numa voz e dizer isso é certo se você conhece. Para desenvolver a fé, você precisa conhecer. E a oração é a principal arma. E para você conhecer, você tem que estar com ele. Todo tem que andar ao lado. Todo o tempo. Daniel, a Bíblia não é um livro de conceitos, não é? A Bíblia não tem um capítulo. Olha, esse capítulo fala sobre a fé, descreve de onde vem, como se faz, os efeitos. Não, a Bíblia é um livro de histórias. Eu creio que a gente aprendeu um exemplo de fé através da vida de Abraão. Alguém que se lançou em direção ao desconhecido, mas porque ele conhecia a voz de Deus, conhecia que o plano de Deus, a promessa de Deus é sempre maior e melhor do que tudo que a gente possa conseguir viver pelas nossas forças. Amém. Que você viva essa fé, que você tenha certeza da sua salvação em Jesus Cristo e que dia a dia você possa crescer em graça, possa crescer em intimidade com o Senhor. O programa fica por aqui, a gente se encontra na próxima semana. Fique agora com uma música com Cândido. Desde muito tempo ouço teu convite de viver a vida que sonhaste para mim. E apesar de tudo, tenho olvidado tua imensa graça, teu imenso amor por mim. Mas hoje quero estar mais uma vez em condição de te escolher, Senhor. Eu quero ir na contramão, eu quero ser a luz na escuridão, e em troca serei fiel.
até